Boa tarde, esse é o programa Seduca em Ação e agora teremos uma aula de língua portuguesa para o 6º ano dos anos finais do ensino fundamental. Eu sou a professora Flávia e hoje nós vamos falar sobre contos populares. Bom, antes de falarmos sobre contos populares, vamos lembrar um pouco o que é um conto, não é? Dizem que quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então, o conto é essa história, essa narrativa, né, que cria um universo de seres, de fantasias e de acontecimentos. Esse gênero narrativo, ele tem uma estrutura. Sempre no conto tem um personagem, né? E esse personagem, ele pode ser o protagonista, o personagem mais importante da história, ou ele pode ser o antagonista, que se opõe ao personagem principal, ou um personagem secundário, né, com menos importância na narrativa. Também tem o próprio enredo, a própria história, como que a história acontece, né? E tem o narrador, que é quem conta a história, que ele pode narrar tanto na primeira pessoa, né, quando ele conta, ou na terceira pessoa, ele falando sobre alguém. E temos o tempo, que nunca é muito marcado, né, no conto, geralmente a gente fala era uma vez, né, naquele tempo, há muito tempo. E o espaço, que também a gente sabe onde a história acontece, mas sem muitos detalhes do espaço. Bom, existem vários tipos de conto. E esse que a gente vai estudar hoje são os contos populares. Aqueles contos que os nossos pais, às vezes, nos contavam, né, para a gente dormir. Ou até também para nos passar medo também, né? Bom, então essas histórias, elas foram se perpetuando porque tinha uma pessoa, alguém que contava essas histórias para as crianças. Elas não eram escritas, né? Então, quem escrevia sobre essas histórias? O autor do conto popular é o povo. Povo em inglês é folk. Folk deu origem à palavra folclore, né? Então, por isso que a gente fala que os contos populares, né, são folclóricos, mostram o folclore de um povo, né? Então, quando que isso aconteceu? Quando começou a se organizar os contos populares. Na Alemanha, 2 irmãos, conhecidos como irmãos Grimm, né, em 1812, lançaram a primeira antologia dos contos populares, querendo preservar a história popular, né? O objetivo deles era esse, preservar a história popular. Então, o primeiro volume foi lançado em 1812 e o segundo volume em 1815. Da Alemanha, essas histórias se expandiram para todo o mundo, mas não tinha internet, era 1812, né? Vamos pensar isso. Eram os contos da Chapeuzinho Vermelho, das fadas, né? Dos animais mitológicos, né? Vocês estão vendo aí nas imagens, né? E também isso foi para Portugal, né? E a gente sabe que Portugal influenciou muito a nossa história, né? Bom, os primeiros contos portugueses são datados de 1879, né? Com Adolfo Coelho. Em seguida, outros portugueses também, Teófilo Braga e Consiglieiro Pedroso, também foram importantes contistas portugueses, né? E histórias de animais, como eu já disse, né? Animais que venciam os animais fracos, que venciam os animais fortes pela esperteza, né? O Príncipe e o Sapo, o Lobisomem, né? A história dos 3 porquinhos, né? Que falava que sempre como os contos têm uma moral, né? Os 3 porquinhos, o porquinho que gastou mais tempo fazendo a sua casa, né? Foi o que se deu melhor contra o lobo, né? Que a casa dele foi a única casa que não caiu, não é isso? Bom, os mitos, como a gente viu, né? Os mitos dos animais e tudo são tipos de conto. E as fábulas também são tipos de conto. Quando que isso veio para o Brasil? Né? A gente falou da Alemanha para outros países, e no Brasil
com a vinda dos portugueses, a gente começou essa história. Mas aqui já não tinha alguma coisa sobre isso? Bom, o primeiro contista foi Silvio Romero. Em 1885, ele escreveu os primeiros contos populares. Ele era um estudioso da nossa cultura. 1885 já tinha 385 anos que os portugueses estavam aqui, né? Então a gente já tinha uma influência dos negros, dos africanos, né? Que vieram da África com muita bagagem cultural. Eles não puderam trazer os seus pertences, né? Mas eles trouxeram muita coisa, muita cultura. E essa cultura foi importante para a construção dos nossos contos, né? E a influência também dos índios. Então, assim como nós somos formados com essa miscigenação, os nossos contos também, as nossas histórias também, né? Então, aqui a gente fala que convivem juntos o lobisomem, né? Os quibungos, né? Os mapinguaris, os caiporas, os curupiras, e eles convivem como nós convivemos, uns com os outros, em harmonia na floresta e na nossa imaginação. Bom, também destaca-se aqui no Brasil os contos de outros contistas. Um deles é Lindolfo Gomes, que em 1918 escreveu sobre contos populares do Brasil. Depois, Luiz da Câmara Cascudo, o nosso mais importante contista, sem dúvida, ele estudou bastante, ele é o nosso maior folclorista, né? Ele tem inúmeros livros e inúmeros contos que retratam a nossa história. Então, vocês, enquanto alunos do 6º ano, o que vocês têm que aprender? A encontrar esses livros, a ler esses livros, a conhecer esses contos, né? Porque assim a gente vai estar sendo mais culto, a gente vai estar conhecendo mais a nossa história e podendo conversar mais com as pessoas, né? Bom, um personagem bem comum nos contos populares é o Pedro Malas Artes. É um personagem que veio lá de Portugal, um cara tipo mais malandro, né? E o conto popular tem disso, né? Gente, ao vivo não é fácil, mas vamos lá. E no nosso estado? E aqui em Goiás? A gente tem contos populares aqui? Como é que será que funciona o conto popular aqui para nós? Aqui em Goiás, a nossa cultura, ela é muito valorizada e mantida, principalmente nas nossas tradições religiosas, nas nossas festas do interior do nosso estado, né? Então, a gente ouve muitos contos, não de Goiânia, mas de outras cidades menores, né? Pirenópolis, Goiás, Itaberaí, várias cidades pequenas que contam suas histórias, e esses contistas que já conhecem essa história, já escreveram essa história, eternizaram essas histórias nos livros. E a gente tem que ler bastante a literatura goiana. O ano passado nós nos dedicamos a ler Cora Coralina, né? E ela também escreveu um livro de conto, mas o primeiro escritor goiano foi o padre Zeferino de Abreu. Em 1899, quando nem existia tanta gráfica assim, né? Claro, não existia gráfica, nem conseguia uma imagem do conto, ele já publicou os primeiros contos goianos. Também, Hugo de Carvalho Ramos, em 1917, também publicou contos importantes no seu livro Tropas e Boiadas, um livro muito famoso, importante para os meninos lerem, para vocês lerem. Outro contista famoso nosso, Bernardo Ellis, né, que em 1944 organizou também vários contos nos contos goianos. E Cora Coralina, como eu já falei, nesse livro Histórias da Casa Velha da Ponte, tem vários contos que ela reconta das narrativas do povo. Porque o conto, quando ele é escrito, ele está sendo o quê? Recontado, né? Cada vez que a gente conta um conto, o que acontece? A gente aumenta um ponto. E um conto bem conhecido nosso, né, é o Velho do Saco. Que conto é esse do Velho do Saco? O Velho do Saco, os pais não queriam que os filhos saíssem de casa, né? E o que eles faziam? Falava que tinha um velho sujo lá fora que ia pegar as crianças que saíssem para o portão.
e os meninos com medo ficavam em casa. Bom, e hoje? Hoje a gente tem uma narrativa que faz uma certa analogia a esse conto dos velhos do saco, que é o caminhão cata-véio. Ele já passou na sua porta? Nesse tempo de pandemia, do coronavírus, a gente está falando para os nossos pais agora. Se você sair lá fora, o caminhão vai te pegar, igual o velho do saco pegava as crianças. Então isso é contar a história, né? Isso é conhecer a história. E as palavras na língua portuguesa, eu quero perguntar para vocês. Elas se procuram? As palavras se tocam? Elas se combinam? Elas se misturam? Elas criam formas, sentidos? Vocês acham que sim? Né? Como que a gente faz um texto? Combinando as palavras, né? Eu vou falar um texto com vocês, bem rapidinho, para vocês tentarem entender nesse texto quem é o personagem principal, a moral da história do texto, tá? Então vamos lá. É um texto do Pedro Malas Artes, que eu já falei para vocês que é um personagem famoso. Pedro Malas Artes, ele foi trabalhar numa fazenda e o patrão não era lá essa gente fina não, uma gente fina não. E Pedro Malas Artes foi cuidar dos porcos. De repente passou um moço que queria comprar os porcos. O que ele fez? Vendeu os porcos, com o combinado do moço não tirar o rabinho dos porcos. O moço não tirou o rabinho, o moço tirou o rabinho dos porcos e ele plantou os rabinhos lá na lama e gritou: patrão, patrão, venha ver o que aconteceu. Os porcos se enfiaram no lamaçal. Vamos tirar. O patrão foi tirar, saiu só o rabinho. Não é assim, patrão, a gente precisa de uma pá para tirar. Vai lá, Pedro, busque a pá lá em casa. Pedro sabia que tinha 2 sacolas de dinheiro na casa daquele homem. Chegou lá, falou para a mulher. O patrão mandou buscar as 2 sacolas de dinheiro. A mulher, mas mesmo? Olhou o marido de longe, as 2, que Pedro, o patrão pensando que ele estava falando das 2 pás, entregou ao Pedro as 2 sacolas de dinheiro. Pedro foi embora, né, com o dinheiro dos porcos e ainda as economias do senhor. Isso é uma boa história? Isso é um conto legal? Bom, a gente tem que pensar sobre isso, né? A malandragem não é uma coisa legal, né? Então, quem é o protagonista dessa história? Quem, meninos? O Pedro Malas Artes, né? Como podemos definir as ações dele? Como a gente já falou, né? Não são ações muito legais. Quem são outros personagens da história? A mulher do Pedro, do patrão, o patrão e o comprador de porcos, né? E quando os fatos foram narrados foi uma vez, né? Não tem essa informação definida no texto. Bom, então por hoje é isso, né? Contos populares são histórias de ontem, de hoje e de sempre, tá? Por hoje é só, depois do intervalo tem aula de História com o professor Wagner para o 6º ano e lembre-se que todo esse conteúdo está disponível no portal Net Escola, né? E tem textos e atividades sobre isso, tá? Um abraço para vocês, até a próxima aula, fique em casa, tá?